Bom dia, meu nome é José Idazi, essa é a nossa sexta aula de ciências, terra, tempo e clima. Na última aula a gente viu sobre o universo, então a gente viu, por exemplo, o nosso sistema solar e tal, e hoje a gente vai focar na Terra. Então, primeiro, considerando os minerais, né? Então são substâncias geralmente sólidas e inorgânicas, ou seja, elas não são vivas, nem nada disso, e elas são encontradas na natureza e possuem estrutura cristalina. E isso significa que seus átomos se organizam num padrão que se repete. E como que é a formação dos cristais minerais? Bom, eles podem ser formados pelo resfriamento do magma, formando uma rocha ígnea, ou pela precipitação. O que é precipitação? É quando existem substâncias em solução aquosa e a água evapora e aí forma cristais. Então, um exemplo de rocha ígnea é o granito e exemplo de mineral por precipitação é o gesso, precipitação de sulfato de cálcio, e o sal-gema, que é precipitação de cloreto de sódio. E os minerais eles são identificados e classificados de acordo com as suas propriedades físicas. Então, cor, o traço, que é como se fosse a riscagem, o risco, assim, num ladrilho branco, eles veem o risco, o traço que foi feito, e aí eles podem usar como propriedade física. O brilho, então eles podem ser vítreos, perolados, gordurosos, etc. Também a clivagem, a fratura, que é como que ele se despedaça, se é como se fossem folhas de papel ou pedaços grandes, assim, circulares e tal. A dureza, que é a facilidade com que é riscado, inclusive só diamante risca diamante. E a densidade, que é se afunda ou se flutua na água. E quais são as utilidades dos minerais? Bom, podem ser pedras preciosas, né? Tão raras e bonitas. Aí a gente tem alguns exemplos de pedras preciosas na primeira imagem. Então, esmeralda, água marinha, topázio imperial, etc. E minério. Minério é um mineral que tem importância econômica para a sociedade. Então, por exemplo, ferro, chumbo, alumínio, magnésio. Aí a gente tem uma imagem de um minério de ferro. E silicatos, eles contêm silício e oxigênio. E a maioria dos minerais da crosta terrestre, eles são silicatos. E aí a gente tem uma imagem com silicatos aí, com exemplos de silicatos. Bom, e como que é o ciclo das rochas? Bom, as rochas elas podem ser ígneas, sedimentares ou metamórficas. E aí, como que é esse processo da origem das rochas? Bom, primeiro a gente tem o magma, e aí, pelo resfriamento do magma, a gente tem a rocha magmática, ou rocha ígnea. E aí, por calor e pressão, ela pode se tornar uma rocha metamórfica, ou, por sedimentação, se tornar uma rocha sedimentar. E a rocha sedimentar, por sua vez, pode formar, por meio de calor e pressão, se ela for submetida a muito calor e pressão, rochas metamórficas. Depois, elas podem sofrer fusão e elas podem se transformar em magma novamente. Aí a gente tem exemplos de uma rocha ígnea, no caso aí é o granito, uma rocha sedimentar, que é esse conglomerado, e de uma rocha metamórfica, que é o micaxisto, que está aí. Só uma curiosidade, existe uma desenvolvedora de jogos chamada Obsidiana, e Obsidiana é uma rocha ígnea. Então é uma informação bem importante, mas é só para vocês terem como uma curiosidade. E a estrutura da Terra? Bom, a estrutura da Terra é formada por uma crosta, que é a camada mais externa, composta de solo e rochas, e ela é mais fina nos oceanos. Manto, maior camada, possui magma viscoso, e as correntes de convecção são lentas. Lembra o que é convecção, né? Então, ar quente, ou no caso, fluido quente, vai subindo enquanto o fluido frio vai descendo. Então, vai misturando. Núcleo externo, que é composto por ferro, níquel, e isso em fundido, né? Ou seja, em estado líquido.
E é esse núcleo externo que gera o campo magnético da Terra. E também tem o núcleo interno, que é composto por ferro e níquel sólidos, nesse caso, e sólidos porque existe uma grande pressão. Tá, agora vamos ver sobre as placas tectônicas. A ideia de que os continentes do nosso planeta estão em constante movimento se esbarrando ao redor do globo tem pelo menos 200 anos de idade. Mas a maioria dos geólogos não acreditava nisso até a década de 1960, quando evidências comprovaram que a crosta da Terra é sim dividida em fragmentos, também conhecidos como placas tectônicas, e que eles estão se movendo. Hoje em dia, nós acompanhamos esse movimento com precisão milimétrica, utilizando satélites. A maneira mais simples e fácil de explicar o motivo das placas tectônicas estarem se movendo é que elas são arrastadas pelas correntes do manto superior, uma camada de rocha que se move lentamente logo abaixo da crosta terrestre. Correntes convergentes fazem com que as placas se encontrem, enquanto as correntes divergentes as separam. Resumindo, é isso. A rocha quente desse manto sobe a partir do núcleo e se move sob a crosta até que ela esfria e se torna pesada, afundando de volta para o núcleo. Mas as placas tectônicas não estão passeando tranquilamente nessas correntes, como malas em uma esteira de bagagens. Elas nem têm como, já que algumas placas se movem mais rapidamente do que a corrente debaixo dela. Por exemplo, a placa de Nazca, um pedaço de crosta oceânica na costa oeste da América do Sul, viaja em direção ao leste é uma viagem de 10 cm por ano, enquanto o manto debaixo dela viaja apenas 5 cm por ano. Sejam placas tectônicas ou malas de viagem, nenhuma das duas consegue se mover mais rápido que a esteira por baixo, a não ser que algo ou alguém as puxe ou empurre. E algumas das placas da Terra, ao que parece, estão se empurrando. Quando uma placa oceânica colide com a outra, ou então com uma placa carregando o peso da massa continental, aquela que for mais fina dobra e escorrega para baixo da outra. À medida que o fundo do mar afunda no manto, ele leva a placa tectônica junto, do mesmo jeito que uma corrente escorregando para fora de uma mesa. Quanto mais fundo essa placa vai, mais forte e rapidamente ela puxa o restante dela que ficou para trás. Você pode descobrir onde isso acontece usando o Google Earth. As fossas oceânicas visíveis nas costas de alguns continentes e ilhas mostram locais onde a crosta oceânica afunda, influenciando a borda do seu vizinho no processo. Além do mais, esses pedaços do fundo do mar acabam ajudando na convecção do manto abaixo deles, evitando que essas rochas continuem se movendo para os lados, forçando-as para baixo. Eventualmente, o peso fica tão grande que acaba separando as placas, mergulhando lentamente em direção ao núcleo, com uma força de sucção que leva junto o material do manto. Então, de certa forma, a crosta do fundo do mar é mais como uma esteira de bagagem do que algo passeando sobre ela. Os continentes, por outro lado, são as bagagens. Esse foi o Minuto da Terra. Então vocês viram que a crosta terrestre ela é composta por vários pedaços que está se movimentando também, que estão se movimentando sobre o manto da Terra. Tá, e intemperismo e erosão. O que é intemperismo? Intemperismo é o conjunto de modificações de ordem física, desagregação e química, decomposição, que as rochas sofrem ao aflorar na superfície da Terra. Então ela é relacionada com a destruição das rochas e é relacionada à transformação. Enquanto isso, tem a erosão. A erosão é um processo de deslocamento e transporte de terra ou de rochas de uma superfície. E a erosão pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou do ser humano. Normalmente é da água. Então, ela tira o solo e rochas de um lugar e coloca em outros. E ela está relacionada ao transporte. Então vamos ver um vídeo sobre intemperismo e erosão. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o professor Hansen de Geografia do Descomplica. Como é que vocês estão? Olha, o episódio de hoje do Quer Que Desenhe vai explicar um assunto importante que fala sobre os processos que modelam o relevo da Terra, a erosão e o intemperismo. Olha, mas antes de começarmos, não esquece de ir na descrição desse vídeo e baixar o mapa mental completinho para você estudar onde e quando quiser. Recado dado, vamos ao nosso mapa mental favorito. Olha,
Antes de entrar na explicação sobre intemperismo e erosão, é importante frisar que ambos os termos são agentes geomorfológicos que modelam o relevo, ou seja, são agentes exógenos que atuam de fora para dentro no planeta Terra, contando com chuva, o sol, o vento, o gelo, para realizar os processos de desgaste e transformação. Mas qual é a diferença de erosão e intemperismo? Olha, a erosão pode ser entendida como um conjunto de processos que desagregam e transportam o solo e rocha morro abaixo ou na direção do vento. A erosão mobiliza as partículas produzidas pelo intemperismo. Por isso, dizemos que está associada ao transporte. Se ela desagrega e transporta, também deposita em algum lugar. Ou seja, tira de um lugar e coloca em outro. É o processo que conhecemos como sedimentação. Já o intemperismo é entendido como o processo pelo qual as rochas são destruídas na superfície da Terra. Ele é um processo de transformação responsável por produzir argilas, solos e a matéria-prima dos sedimentos. Isso pode acontecer de três formas: através de processos químicos, físicos ou biológicos. É importante frisar que intemperismo e erosão se reforçam mutuamente. Se a erosão move o material alterado, novas porções de rocha inalterada ficam expostas ao intemperismo. O intemperismo físico pode ser entendido como a rocha sólida sendo fragmentada por processos mecânicos. Predomina em locais áridos ou semiáridos, onde existe muito vento e pouca chuva, sendo a água o principal agente do intemperismo químico. Sobre esse, podemos entender como o processo no qual os minerais de uma rocha são quimicamente alterados ou dissolvidos. E esse tipo de processo predomina em clima tropical ou equatorial. Quanto mais água e calor, mais chuva e maiores serão as taxas de intemperismo químico. Um exemplo muito importante do que o intemperismo químico é capaz de fazer é o que chamamos de pedogênese, ou seja, o processo de formação de solos. A chuva é capaz de alterar a rocha-mãe, transformando-o quimicamente e dando origem a solos, com características minerais semelhantes à sua rocha de origem. Além do clima, das variações de temperatura e índices de chuva, existem alguns outros fatores que regulam as taxas de intemperismo num determinado local, como, por exemplo, o tipo de substrato rochoso, sendo algumas rochas mais resistentes, mais difíceis de serem intemperizadas do que outras. Com a erosão diferencial, isso pode formar cachoeiras. Uma parte da rocha é mais resistente e não erode, formando as quedas d'água. Um segundo fator é a presença ou não de vegetação, já que as raízes ajudam a agregar o solo, facilitam a infiltração, protegendo as camadas superficiais do solo de processos mais abruptos, como chuvas torrenciais. Outro exemplo de fator é a declividade do terreno. Se for muito íngreme, facilita um deslizamento, por exemplo. E, por fim, o tempo de exposição aos agentes intemperizadores. Nesse momento você pode pensar, todos esses processos acontecem e a gente influencia em nada, certo? Errado. Qualquer intemperismo causado por um ser vivo, animais, plantas, nós, é chamado de intemperismo biológico. Bom, até aqui você entendeu que a erosão e o intemperismo alteram e modelam o relevo, certo? Agora, vamos ver alguns tipos de erosão? Seus agentes e as consequências desse processo? Adianto logo que são 5 os tipos de erosão. A erosão pluvial é a que ocorre em meio da chuva. Ao bater no solo ou na rocha, a chuva pode mobilizar fragmentos erodidos, desgastando o material. Nesse tipo de erosão, temos o efeito splash, que é quando a gota da chuva bate no solo e levanta partículas. Não preciso nem dizer que o desmatamento agrava esse efeito, né? Com o solo destampado, ele fica desprotegido e mais exposto, reduzindo também a infiltração da água, assim como na erosão laminar, quando a água escoa superficialmente pelo solo e leva sua cobertura mais superficial, desgastando-o. Por isso, a erosão pluvial é a mais conhecida de gerar movimentos de massa em encostas, os chamados deslizamentos de terra. Já a erosão eólica tem como agente o vento e pode formar relevo em taça, como ocorre no Parque de Vila Velha, no Paraná. A erosão marinha ocorre pelo efeito das ondas do mar e pode dar origem a um relevo conhecido como falésias, onde as ondas retiram parte da rocha, formando paredões rochosos próximos à costa litorânea. Já a erosão glacial tem como agente o gelo. Pode formar fiordes e vales rochosos, podendo também desagregar uma rocha quando a água se infiltra em suas fendas e, ao congelar, se expande. Ou até a própria dilatação, em função da temperatura da rocha, pode provocar a desagregação de parte dela. E, por fim, a erosão fluvial, que ocorre pelos rios, pode originar relevos como os cânions e as bacias sedimentares. Se ocorre a remoção da vegetação da várzea nas margens dos rios, seu canal pode erodir e entupir o canal principal, o que chamamos de assoreamento.
Olha, até aqui deixamos claro como o desmatamento pode agravar esses desgastes. Infelizmente, a humanidade sempre dá uma ajudinha para piorar o que já se encontra numa situação bem complicada. É por conta do desmatamento que ocorrem também as vossorocas, que surgem a partir das falhas na terra, que podem ser fruto da aragem do solo para atividades agrárias, podendo formar ravinas ou buracos maiores, e até mesmo a própria vossoroca, que é quando o solo se desagrega por completo. Muitos solos são perdidos dessa maneira e o fenômeno é irreversível. A lixiviação do solo é outro processo que se agrava com o desmatamento. Com o solo exposto, a água da chuva leva os nutrientes das camadas superficiais do solo para as mais profundas. Assim, como o desmatamento é provocado por nós, o efeito da chuva ácida também é agravado por nós e acelera o intemperismo químico. Além disso, a humanidade realiza diversas atividades desagregadoras de rocha, como a mineração, a escavação para a fundação de edifícios, etc. Uau, quanta coisa! Erosão e intemperismo é mesmo um assunto denso. Então vocês viram aí que inclusive você tirando as matas ciliares, né, a gente pode aumentar a erosão do solo e causar aí, catástrofes ao redor de rios e lagos. E também tem a atmosfera terrestre, que a gente tem que ter em mente, que ela tem algumas camadas. Então tem a troposfera, que é onde a gente vive. É aí que ocorrem as mudanças climáticas e tudo mais, e as nuvens, a chuva e tal. Depois tem a estratosfera, que é onde está a camada de ozônio, que é bem importante para manter a gente fora dos raios ultravioleta do Sol. Tem a mesosfera, que é onde os aviões supersônicos e os balões climáticos eles sobem. Ainda nessa camada a temperatura ainda está mais baixa, mas quando a gente chega na termosfera, é a camada mais quente da Terra, e é aí que ocorrem as auroras boreais e tal, e aí que a gente recebe, daí que a gente recebe e transmite ondas de rádio. E também a gente tem a exosfera, que é a última camada, e é aí que está, por exemplo, o telescópio Hubble, os satélites e os astronautas, eles ficam lá sem gravidade. Tudo bem? E também é uma temperatura muito quente. E a camada de ozônio, como eu já disse, ela é bem importante para livrar a gente de muitos raios solares que vão chegando na Terra. Se a gente não tivesse a camada de ozônio, não teria vida na Terra, como a gente conhece, pelo menos. E existem buracos que são feitos na camada de ozônio devido a produtos que a gente vai soltando. Esses produtos normalmente são os CFCs, clorofluorocarbonetos, e eles normalmente eles são apresentados, né, eles estão presentes nesses aerosóis, nessas coisas que ficam dentro de lata, geladeira, ar-condicionado. E aí a gente tem o ciclo da água também, que é o seguinte. Então a gente tem as nuvens, né? E os rios aéreos e tal, que são a água em estado gasoso passando aí em cima da gente e tal. Aí acontece a condensação, ou seja, chove, e aí a gente aí forma os rios que vão para o mar, que por evaporação pode formar os rios aéreos de novo. Ou então existe a infiltração da água no solo, formando lençóis freáticos ou as águas profundas, os aquíferos. Tá. E o tempo e clima? Bom, o tempo é um estado da atmosfera em um dado lugar em um certo momento. E o clima é o estado médio da atmosfera ao longo de grandes períodos de tempo. A gente tem 6 climas principais. O clima tropical, que é um clima quente nas vizinhanças da linha do Equador. O exemplo disso é a Amazônia. Um clima seco, que é condições secas e desérticas. Exemplo, o deserto do Saara, no norte da África. O polar, que é o clima frio, próximo aos polos norte e sul. Exemplo, a Antártica. O clima temperado, que tem temperaturas moderadas. Exemplo, o Mediterrâneo. O clima continental, que tem grandes diferenças de temperatura entre verão e inverno. O exemplo disso é o Canadá. E o clima alpino, que é o clima de grandes altitudes, como por exemplo o Himalaia.
Então, vocês podem ver que as mudanças climáticas, elas ocorrem no clima, né? Ou seja, pode haver um tempo frio de vez em quando, mas no geral o clima na Terra ele está esquentando. A gente já teve um aumento médio da temperatura da Terra em mais ou menos 1 grau. E a gente espera que isso aumente até 3 graus ou mais até 2100. Então vamos ver o último vídeo, que é o tempo e clima. Olá! Você sabe a diferença entre tempo e clima? Muitas pessoas têm muita dificuldade para diferenciar tempo e clima. Algumas delas acreditam que essas expressões representam a mesma coisa, mas sabemos que isso não é verdade. Tempo é um estado momentâneo da atmosfera, ou seja, é algo passageiro que pode mudar de um dia para o outro ou até mesmo de uma hora para outra. Quando digo que hoje está chovendo, por exemplo, estou me referindo ao tempo. Já o clima é o conjunto fixo de variações do tempo em um longo período, algo mais ou menos permanente ou que dura mais tempo e que costuma se repetir ao longo dos anos. Quando afirmo, por exemplo, que todos os anos, entre os meses de agosto e janeiro, costuma chover em um dado lugar, estou me referindo ao clima. As previsões meteorológicas são responsáveis por nos dizer como será o tempo amanhã, se vai chover ou não, se será frio ou não. Já as previsões climáticas procuram nos dizer como será o clima daqui a alguns anos, se o planeta será mais quente ou mais frio, se as chuvas serão mais frequentes ou menos intensas. E por hoje é só. Espero. Bom, então é isso sobre o tempo e clima. E por hoje é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero vocês na próxima aula de ciências e até mais.